Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos entrevistar a Juliana Brits, que vai falar um pouquinho para nós sobre planejamento sucessório familiar. Tenho certeza que vocês vão gostar desse tema. Segura aí um minuto. Alô, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre planejamento sucessório familiar. A gente vai sair um pouquinho da questão só empresa e vamos para o dia a dia, para famílias normais, vamos falar assim, famílias mais simples, onde podem ter soluções bem criativas e bem normais no mundo de hoje, mas que muita gente não conhece. Para isso, nós vamos entrevistar aqui Juliana. Por favor, fala aí quem você é para o nosso público, Juliana. Eu sou Juliana Brits, estou há 25 anos trabalhando com essa parte de mercado financeiro e também principalmente na parte de planejamento patrimonial e sucessório. Cuido das famílias, ajudando toda nessa parte da gestão do patrimônio, e um ponto muito importante é a questão sucessória, né? Que a gente não vai fugir disso. Exato. E aqui eu queria colocar, porque nós já conversamos uma vez falando um pouco sobre essa sucessão em empresa. Mas eu queria trazer para casa, né? E o que me chamou para justamente tratar esse tema com você? Esses dias eu vi numa publicação sua, você falando que tem uma amiga e que ela conversou com alguém, dando uma série de dicas em relação à sucessão, e o pai não quis. E aí passou um tempo, o pai. Conta primeiro essa história aí Na para o nosso realidade, público. é uma cliente que virou amiga, né? Certo? E que há uns 2 anos atrás eu tinha feito todo um planejamento para a família dela, para os pais dela. Ela tem os irmãos, e na época a gente fez toda uma estrutura do que precisava montar para os imóveis, para transmitir esse patrimônio, quais são as ferramentas que a gente poderia utilizar na época. Exemplo, eu sugeria a estruturação da estruturação de uma holding para os imóveis da família, que recebia muitos aluguéis. A gente considerou a possibilidade de contratar um seguro de vida para o pai dela, porque como eles têm muito patrimônio imobilizado, para pagar as custas do inventário, o seguro de vida seria uma ferramenta inteligente ali, porque gerar liquidez para a família. Mas na época o pai dela falou: não, eles que se viram, não vou fazer nada, deixa como tá. Enfim, passou. O pai dela teve um diagnóstico de uma doença e veio a faltar essa semana. Por isso até que eu coloquei esse post, porque como é uma pessoa próxima, eu alertei e fiquei comovida, né? Porque ela Virou amiga, virou né, amiga, então era próxima da família. E o que aconteceu? A mãe agora dela tá com os bens bloqueados. Então eles entraram com o processo de inventário, a família não tem dinheiro para pagar o inventário. E aí o processo natural é inventário extrajudicial, que é o mais simplificado. Para eu liberar esse patrimônio, eu preciso arcar com os custos do imposto de herança, que é o ITCMD. E fora advogado, cartório, mas eles não têm dinheiro, não têm liquidez. E por mais que o pai tivesse a conta corrente conjunta lá com a mulher dele, a conta ficou bloqueada, foi para espólio. Os imóveis também. E aí minha amiga teve que pegar empréstimo, teve que se virar ali para arcar com esses custos sucessórios, e ela ficou endividada para ajudar a mãe a arcar com todos esses custos. E trazendo aqui para o mundo um pouquinho mais simples, pessoa que tinha posses e tal, mas imagina que não tem, mas tenha uma casa e tenha um dinheiro no banco. O problema é exatamente o mesmo? Hoje em dia, tudo que tiver no seu CPF, na sua ausência, vai para quando você faz a abertura do processo de inventário, tudo passa, o seu patrimônio é bloqueado, e para que você acesse teu patrimônio, você precisa pagar os impostos. Sim. Dessa maneira, o que acontece? Muitas vezes você pode até ter uma conta conjunta, por exemplo, mas se você é o primeiro titular e vem a faltar, eu fico com essa conta. Quero uma pergunta para eu te fazer. A conta conjunta não resolve esse problema? Então, a maioria das instituições acabam tendo o bloqueio dessa conta. A conta entra na categoria espólio. Sim. E o ideal é que você pague os custos, libera seu inventário para aí sim você poder acessar o patrimônio. Por exemplo, quando você dá entrada no inventário,
vai ser solicitado os imóveis que você tem, por mais que Sim. seja uma casa, Aham. e para que eventualmente, quero vender a casa da pessoa que faleceu. Eu preciso tirar uma matrícula atualizada, regularizar tudo. Só que se eu não paguei os impostos, eu não consigo vender a casa. Você entende? Então, o patrimônio eu preciso tirar dessa categoria espólio, depois Uhum. que eu pagar todos os custos dos impostos, liberar tudo, aí sim eu consigo acessar o Ou patrimônio. seja, é um problema extremamente conhecido e até para a questão do governo, né? O governo sabe que isso é praxe. E não se. Agora, a reforma tributária, a reforma disso, a reforma daquilo, eles não pensam em fazer nada para ajudar nesse quesito, você sabe, Juliana? Não. Aparentemente não, né? Eles querem o dinheiro. O ponto até o imposto de herança, que é o ITCMD. Vou dar um exemplo para você no estado de São Paulo. Hoje, nós estamos ainda com uma tabela fixa de 4% de imposto. Então, sobre Uhum. todo o seu patrimônio, você vai ter um custo na herança de 4% se está no estado de São Paulo. Certo, Independente se o patrimônio é 10 mil, 1 milhão, 10 milhões. certo. O que vai ser determinado a partir de então? Com o projeto de lei do PL 108, com a reforma tributária, os estados eles têm que ser tabela progressiva. Então, quanto maior o patrimônio, pode chegar no teto de 8%. Maior o imposto. Certo. Aumenta o imposto. Então, respondendo a sua pergunta, se o Estado está fazendo alguma coisa, o que ele fez foi deixar o sistema de progressividade nos estados, ou seja, quanto maior seu patrimônio, vai aumentar a alíquota. Alguns estados já estão se adequando, né, já estão com a base de cálculo de referência para colocar quais seriam as referências. Vou dar um exemplo, no estado do Rio de Janeiro, até 50 mil reais você não paga nada. Mas a partir vamos supor, de 50 a 300 é 4, de 300... Sim, cada um tem a sua cada tabela. um tem a sua tabela. Não era? Antes era fixo? Não, cada estado tinha, mas vamos supor, agora os estados eles têm que ter esse sistema de progressividade, Certo. tá? Todos eles têm que ter. O que não foi determinado, exemplo, no estado de São Paulo, foi qual vai ser a base de cálculo do estado de São Paulo. Alguns estados já estão vigorando dessa maneira, com a base de cálculo, mas no estado de São Paulo ainda não. Então, eles têm esse ano, o governo do estado de São Paulo, para fazer isso, e alguns estados já definiram, tá? Então, ou seja, quanto maior o patrimônio, pode chegar no teto de 8%. Tá. Eu entendi que depende do estado, mas existe algum número mágico? Imagina assim, uma família que tenha um dinheiro na conta, ou uma casa, um carro, mas está tudo no nome do titular da conta. Ele veio a faltar. No momento que vai se fazer o inventário, tem que se ter, pelo menos, sei lá, ou vamos imaginar que seja o teto, 8% desse valor dessas posses. Tem que ter isso disponível para poder se liberar o inventário. Existe um número mágico? Porque Não, acho que 8% também seria só a parte Estado, né? É isso? 8% é o teto baseado no montante do patrimônio. Sim, então, mas parte Estado. Tem isso. federal também? Não, é um imposto estadual. Cada Certo. estado vai ter a sua referência. Mas o ponto, quando você fala de inventário, não é só o custo do imposto. Eu vou ter obrigatoriamente mesmo. Eu tenho duas modalidades de inventário, judicial e extrajudicial. Em ambos os casos, eu tenho 3 custos. Eu preciso de um advogado, Certo. tá? Eu tenho custos com cartório, emolumentos e tenho o imposto de herança. Então, Certo. o que eu posso falar? No mínimo, de 12% a 15% é o que a família vai gastar num cenário sem litígio, sem burocracia, tranquilo, vai dar em torno de 12% a 15%. Deixa eu fazer um parênteses. Por que ela fala isso daí? Com certeza, porque na falta sempre tem muita discussão entre família, né? Os herdeiros. É muito comum, você vê em filme, né? Em filme é como um herdeiro brigando e tal, e qual que é a solução? Vamos olhar o testamento para ver o que o vovozinho lá deixou para cada um. Desculpa te cortar. Não, imagina, mas vamos fazer um exemplo simples. Se eu tenho 1 milhão de patrimônios tomado, a minha casa de 600 mil reais, meu apartamento, tenho dinheiro guardado e mais meu carro. O que eu tenho é 1 milhão de reais. Primeiro ponto, eu vou analisar o regime de casamento da família, desse casal. Regime comunhão parcial de bens. Então, isso já é uma referência. Se eu tenho 1 milhão de patrimônio, 150 mil é o gasto com o governo, na ausência do casal.
Aí tem as considerações que a gente tem que fazer, a questão de divisão dos bens, que a gente Certo. fala que é a meação. Meação, Aí eu certo. começo a ver essas considerações. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão, 150 mil é do governo. E aí tem que olhar as questões de regime de comunhão, se é casado, em qual regime ou qual não. Então, é um gasto alto para você não se planejar. Nesse exemplo que eu dei da minha amiga, eles tinham muito patrimônio imobilizado, não tinha tanto dinheiro líquido na mão e tudo foi inventariado. Sim. Com base nisso, o governo faz a conta de todos os imóveis, o que tinha na conta, e vai incidir lá 4% de TCMD, vai gastar com advogado, vai ter gasto com cartório. Se ele tem 10 milhões de patrimônio, é 1,5 milhão. Tá? Tem regime de comunhão, não tem, mas só uma conta simples para você dar um exemplo. Nesse cenário, a minha amiga, né, a filha que eu perdeu o pai, ela não tinha dinheiro. Então ela teve que vai ter que talvez entrar com uma liminar para tentar acessar a conta ou vender algum imóvel. E isso demora, às vezes, demora, e tudo vai custo. Ou seja, quando a gente faz um planejamento em vida da família, do que você tem de patrimônio, qual que é a ideia? A questão da sucessão não é se, em quando. Você não sabe exato, quando. mas é verdade. Né? É quando, mas você não sabe verdade. quando vai acontecer. Se a gente não tem essa data, você tem que se planejar para que, se aconteça algo, você tenha lá o dinheiro, já tenha para quem vai o que tal patrimônio. Isso que é importante, né? Você fazer a transmissão dos bens já. Quero deixar esse imóvel para tal filho. Eventualmente já quer fazer uma doação em vida. São ferramentas, tem diversas ferramentas sucessórias. E quando você faz um planejamento em vida, você analisa quais ferramentas eu posso colocar na mesa e adequar a cada família. Não tem uma receita de bolo. Para cada família, você pode usar diversas estratégias. Por isso que é importante você conversar com um planejador, fazer uma consultoria, analisar o seu patrimônio, por menor que seja. Certo. E é comum isso que você está falando. A pessoa, às vezes, tem bastante posse, tudo concentrada no nome do patriarca, da matriarca. Quando vem a faltar, a pessoa fica com um patrimônio imobilizado e não tem acesso. É isso mesmo. E se ela não conseguir liminar, se ela não conseguir empréstimo, fica parado. O governo ela tem que primeiro liberar o inventário. Sim. Uma vez que ela liberou o inventário, aí ela acessa o patrimônio. Sim, mas para liberar o inventário é que precisa ter o dinheiro na mão. E um ponto quais ferramentas hoje, por exemplo, que eu tenho que gera liquidez para a família que não entram para o inventário? Para mim era a conta conjunta. A conta conjunta você já descartou. Eu vejo aqui como sendo, eu considero outras alternativas melhores. Principalmente que sentido? Vou pegar esse exemplo de R$1 milhão de patrimônio todo. Sim. Imóveis, carro, investimentos. Eu preciso de 150 mil. Certo. Eu tenho duas ferramentas hoje no mercado que não entram para inventário. Então, pela lei, eu tenho duas possibilidades. O que estiver na sua previdência, naqueles planos VGBL e PGBL, não entra para inventário, o beneficiário recebe o valor aplicado em previdência líquido de imposto de ITCMD. Tá. Aí esse valor ele recebe esse dinheiro e paga ao governo. E isso é rápido? Normalmente é. Não é igual uma liminar. Não. Agora, outra solução que tem também é a parte de seguro. O seguro de vida, todo ativo que tem lastro em seguro, ele é isento do imposto de herança, que é o ITCMD, e de imposto de renda. Então, imagine que ao invés de você ter... Eu gosto de usar, dependendo da família, a gente pode fazer previdência, mas você ter um seguro também é uma ideia inteligente. Por quê? Você alavanca o patrimônio da família. Olha só. Eu tenho lá um seguro de 150 mil reais, que é o valor que a família precisa para pagar o inventário. Se eu tenho esse seguro de 150 mil, quem vai pagar o governo? Não vai ser a família com o dinheiro que estiver na Previdência, por exemplo, vai ser a seguradora. Então, eu tenho um seguro de 150 mil reais, eu sei que esse gasto é do governo, na ausência, o beneficiário recebe 150 mil, paga os custos da herança e libera o patrimônio. E muitas vezes até não precisa usar a Previdência.
Sim, pode deixa. usar a previdência para outras coisas. Por isso que eu falo alavancar o patrimônio, porque se eu tenho 1 milhão de patrimônio que foi deixado de herança, Sim. contando a previdência, por exemplo, se eu tenho um seguro de 150 mil, você concorda que eu não vou dilapidar? Porque se eu tenho 1 milhão de patrimônio, 150 mil desses 1 milhão é previdência. Sim. Eu vou usar a previdência para pagar o governo, então eu vou Certo. deixar menos Já dinheiro. diminuiu. Certo. Mas se eu tenho 150 mil num seguro, Porque na verdade você não tem os 150 mil, né? É. É algo que você paga bem menos, que Isso. se precisar vira esse montante de vira 150 esses mil. montantes. Agora a minha pergunta é simples. Quando você fala, eu tenho um seguro de vida para inventário. Existe essa categoria seguro de vida amarrada no inventário, Não. que é específica para o inventário ou não? É um seguro de vida que você faz olhando quanto mais ou menos você precisa para essa causa. Como que é isso? A importância de você fazer esse planejamento baseado na sua necessidade é isso. Uma vez que você avaliou seu patrimônio e eu vejo que você precisa de 150 mil para um seguro para pagar um inventário, a gente fala que é um seguro para inventário porque eu faço um seguro para um fim específico. Ele não vai ser só para isso. Não está amarrado, não é seguro de vida para inventário, não. Porque eu contrato seguro normalmente com 3 premissas sempre. Certo. Uma, para fins sucessórios, que seria esse exemplo do inventário que eu dei. Correto. Eu contrato seguro muitas vezes por projeto. Então, imagina uma família que está na fase de acúmulo de patrimônio, lá, vou pegar um exemplo, um casal de médicos casados, tem filhos, e está na fase de acumular patrimônio. Mas ele já tem um imóvel, tem lá um dinheirinho guardado. O ponto ali de projeto deles, que eu falo que é ponto de atenção dessa família, qual que é? A educação dos filhos. Sim. Então, se ele tem um filho ali de 5 ou 10 anos, você concorda que os próximos 10 anos desse casal, que tem 40 anos cada um, os próximos 10 anos ou 15 anos é o período de risco deles, Sim. porque é um período que eles precisariam ter um montante bom, guardado, para a educação dos filhos. E aí existem seguros que você faz com prazo determinado. Às vezes eu falo entre aspas, é o seguro educação, que você faz um seguro para proteger a família durante um período específico. Não é só para pagar a educação, mas a gente... Não é específico, Não. aí você vai direcionar para aquilo, correto. E aí você avalia, traz a valor presente alguns cenários de custo aproximado de educação e faz um seguro com prazo determinado. Na modalidade de seguro para inventário, a gente coloca aqueles seguros vitalícios, que é um seguro que você paga por um período, só que ele é para a vida toda. Então, tem essas modalidades. E a outra questão que eu falei, que é os 3 perfis que eu vejo de seguro, as 3 características, né, para contratar um seguro, é o seguro de vida em vida. Exemplo, eu sou autônomo. Seguro de vida é seguro de vida em morte, né? Porque o seguro de vida pega quando o caso, né, o fato gerador acontece, que é a morte. Então, você pode ter um seguro de vida que se adianta a morte? Como é que é isso? Na realidade, não. É um seguro de vida para você usar em vida. Imagine o cenário de uma invalidez por acidente, um diagnóstico de uma doença grave. Entre aspas, é como se fosse o seu INSS particular. Certo. Num cenário de você é autônomo, ficou afastado do trabalho. Quem que vai contribuir com a sua renda? Ou seja, quem que vai pagar as contas se você estiver afastado porque está doente, porque ficou internado, teve um acidente de trabalho, um problema. Você contrata um seguro, exemplo de renda protegida, que é aqueles diários de afastamento. Contrata Muita esse gente seguro. chama de dias parados. Algumas pessoas chamam de dias parados. Tem esse seguro para você, quando você ficar afastado temporariamente. Tem seguros, por exemplo, para invalidez. Bati o carro, fiquei inválido e não posso mais... tive um problema sério de invalidez e você recebe uma indenização em vida. Não aconteceu a sua ausência, você não veio a faltar. Então eu vou pedir uma dica bem direta aqui, ó. Você que é autônomo, presta atenção no que ela vai falar, hein? Pessoa autônoma, o que você recomendaria para ela para proteger não só ela, como você falou, com um problema, mas também os herdeiros dela? Não somente para a sucessão, mas em vida. Sim. Eu recomendo sempre a pessoa ter as proteções de renda protegida, porque se ela gera uma renda,
Se ela é o pilar financeiro da casa, ela precisa ter o valor suficiente para manter pelo menos os gastos básicos durante o período que ela está afastada do trabalho. Certo, Então, tem. ter uma cobertura de renda protegida, né, o período que fica afastado do trabalho é interessante. Ter cobertura, que a gente fala que é invalidez. Invalidez por Sim. acidente, tem invalidez por doença, que aí já é algo que não é temporário. São valores baixos que você contrata para coberturas com valores robustos, 500 mil, 1 milhão, Uhum. e que vale a pena você ter. Existe uma cobertura interessante que chama diagnóstico de doenças graves. No diagnóstico, mais de 20 tipos de doenças graves, exemplo, tive um câncer, tive um problema cardíaco, perda de visão, perda de fala, algumas doenças elencadas nas condições gerais do plano, que no diagnóstico de um câncer, por exemplo, por mais que você tenha seu plano de saúde, por mais que você trate com o seu plano, é um período que você fica afastado do trabalho, você não vai produzir Certo. tanto, você às vezes nem tudo é coberto, o medicamento não é tudo coberto, o tratamento não, às vezes não tem total reembolso, você recebe uma indenização. Exemplo, contratei, recebo lá 300, 400 mil de indenização, porque pelo fato de você ter tido esse diagnóstico, é um período que você fica afastado do trabalho. Normalmente de 12 a 24 meses é que você fica afastado, né? E aí E esse você seguro te receberia. ajuda. São essas coberturas em vida para você não ficar refém disso. Quando eu faço um diagnóstico, eu analiso o quê? O objetivo de você ter seguros em vida é para que você não atrapalhe até o crescimento do seu patrimônio. Quando eu Uhum. faço um diagnóstico, eu vejo, qual o seu projeto de vida? Com quanto Aí já você... não é mais só para autônomo, é para todo mundo, Isso, para tá? todo Vamos mundo. lá. Então, qual o seu projeto de vida? Você tem um objetivo? Você quer se aposentar com qual idade, por exemplo? Certo. E para que a gente faça isso de modo correto, eu tenho que ter as proteções na área de gestão de risco, que é a parte de proteções em vida. Uhum. Imagine que eu tô lá, tenho um objetivo de guardar um dinheiro e me aposentar aos 60 anos. Tenho 50, quero me aposentar aos 60. Se eu não tenho essas ferramentas de proteção em vida, eu sendo autônomo, ou mesmo eu sendo CLT, pode atrapalhar esse crescimento do meu patrimônio, porque eu vou Sim. parar, vou parar de produzir, minha renda vai cair, eu vou usar do meu dinheiro guardado. E se eu tenho um seguro em vida para arcar com esses custos, eu continuo guardando meu dinheiro, eu não vou Vai estar bem mais consumir. coberto, bem mais A preparado. ideia é essa de você olhar o planejamento financeiro feito com a família, com todos esses olhares. Olhar de planejamento financeiro, não dilapidar patrimônio, gestão de risco, a Sim. questão sucessória, são vários pontos que a gente observa. Deixa eu pegar uma carona no que você falou aí que me chamou muita atenção. Você deu um exemplo, se eu tenho 50 e quero chegar nos 60 bem mais coberto, já com uma renda melhor e tal. Legal. Mas se você começar com os 40, você pode chegar aos 60 muito melhor. Se você começar nos 30, você não precisa nem chegar aos 60. Talvez nos 55 você já tenha atingido o seu objetivo. Então, acho que o recado que fica até confirma para mim é o quanto antes você começar, é melhor, é mais barato, é mais eficiente. O que você poderia falar aí sobre essa questão de antecipar esse seguro, esse projeto? É, Como é que você chama? o seu Esse o planejamento. seu planejamento sucessório. Exemplo seguro em específico, seguro de vida, quanto mais cedo você contrata, mais barato é. Você contratar seguro, é que nem você contratar um seguro de carro com o carro batido. Então, Sim, você contratar um seguro jovem e saudável é muito mais barato. Então, principalmente, quanto antes você contrata o seguro, você tem melhores condições. sim, Uma coisa é contratar um seguro aos 30 anos e outra aos 65 e ainda com alguma doença já pré-existente. correto. Que a seguradora vai analisar o seu risco, vai analisar a sua saúde para contratar. Certo. Muitas pessoas me procuram porque passaram por uma doença grave, porque tiveram um episódio na família, mas se a pessoa teve alguma doença grave e quer contratar o seguro, a gente até consegue. É Só porque possível, vai aumentou o fazer, risco, vai né? E a aumentar. seguradora aumenta Vai o aumentar, preço. vai aumentar, vai ter um agravo que a gente fala, mas não Certo. é impossível, já tiveram vários casos. Importante é, se você consegue contratar, está na fase de acúmulo de patrimônio, está numa fase que está construindo o seu patrimônio com a sua família, primeiro, é importante você ter o seguro para deixar para os seus filhos
a manutenção do padrão de vida e também para você se acontecer algo em vida. Mas quanto antes começa, melhor. Melhor. Tá. Entendeu? Deixa eu voltar aqui num tema que você falou que eu achei bem legal, que é o seguro de vida em vida. Que eu até brinquei aqui, eu vou adiantar a minha morte para poder usar o dinheiro. Não, não é nada disso. É você usar o dinheiro em vida quando você tem um problema. Mas eu quero fazer um paralelo aqui. Graças a Deus, nesse mês de março, meu pai completou 100 anos de idade. Imagina que ele tivesse um seguro desse de vida em vida, e ele pensa, pô, já cheguei meus 100 anos, cansei, não quero deixar seguro para ninguém. Vou pegar meu seguro de vida em vida, vou pegar o dinheiro agora, vou fazer um cruzeiro pelo mundo inteiro, vou passar os meus cento e alguns viajando por aí. No caso, não é uma decisão dele tirar esse dinheiro quando ele quer. Tem que ter um fato gerador, uma ocorrência que consta em contrato. Eu vou fazer um seguro de vida, é que nem um aluguel. Seguro de vida, esses do seguro de vida em vida, que é diagnóstico, doenças graves, invalidez. Enquanto você paga por ele, você tem o seguro ativo. Sim. Você vai receber a indenização em caso de sinistro, em caso do diagnóstico de uma doença, no cenário de uma invalidez, etc. Então, enquanto ele estiver pagando, ele tem direito ao seguro. Parou de pagar, não. O que tem no mercado é uma modalidade de seguro que são seguros vitalícios que formam reserva financeira. Sim. Essa modalidade de seguro, chamada, é um seguro oriundo dos Estados Unidos, muito utilizado lá, que é chamado Whole Life, que é vida inteira. Whole life, certo. O seguro de vida vitalício, você contrata o seguro. Vamos pegar e imaginar que seu pai contratou o seguro com 60 anos. E que ele pagou esse seguro, e você paga esse seguro por um período. Você Certo. paga esse seguro por 10 anos. Normalmente é o que tem o mais comum desse produto. Paga esse seguro por 10 anos e depois você nunca mais paga. Porque você quitou o seu seguro. E todos os valores pagos para ter esse seguro, vamos pegar lá uma indenização dessa que a gente deu exemplo, 150 mil. Paguei durante 10 anos... Ou por mês lá, fui pagando meu seguro. Quitei meu seguro, não preciso mais pagar nada. Aos 70 anos, teu pai quitou o seguro, não precisa mais pagar. Ele teria a possibilidade, aos 100 anos, de falar assim, eu não quero mais deixar seguro para ninguém. Quanto é que eu tenho aplicado e guardado com a seguradora? Por quê? Durante esse período e durante todos os pagamentos que você fez, a seguradora está trabalhando com o seu dinheiro. Ela aplica lá IPCA+, que está rendendo aplicado. Enquanto você deixar o seu seguro ali, o seu dinheiro está aplicado, rendendo. Exemplo do seu pai, ele parou de pagar o seguro aos 70, dos 70 aos 100, caso ele não quisesse mais ter o seguro, ele teria um direito a reaver, corrigido pela inflação de tudo que ele pagou, mais as correções do período. A partir do momento que ele resgata o valor, ele não tem mais direito ao seguro. Sim. Porque ele usou o dinheiro aplicado em vida. Foi como se ele estivesse liquidando o seguro para usar o dinheiro. Certo. Enquanto ele deixar o dinheiro aplicado lá, deixar o dinheiro na seguradora, né, a parte da reserva, ele tem a apólice ativa. Olha que interessante. Agora eu vou trazer meu pai aqui, com 100 anos, você faz seguro para ele? Você sabe que agora as seguradoras fazem seguro até 80 anos, algumas seguradoras. E não era, né? Não, antes era 65, 70 anos no máximo. Agora tem seguradoras que fazem até 80 anos. Ai, pai, quem sabe o senhor vai ainda conseguir fazer um seguro, hein? Vamos lá. Mas, Juliana, muito obrigado. Acho que o papo foi bem esclarecedor aqui. Gostaria que você desse uma última palavrinha aí, uma dica, sei lá, para quem tem uma casa, você deu o exemplo lá de um apartamento, um carro e um dinheirinho na conta, ou para alguém que é autônomo, o que você dá de recado aí para esse pessoal? Façam o seu planejamento quando está tudo bem, quando você tem condições de saúde, enquanto você consegue usar ali parte da sua reserva para destinar uma parte do seu patrimônio para pensar na gestão de risco, para pensar em quem fica. Afinal, a parte no quesito seguro, a gente tem às vezes seguro de carro e não tem seguro de vida. Você não vai proteger você e a sua família? Então pensa um pouco nisso. E se planejar, é sempre mais saudável, você economiza.
O recado é, façam seu planejamento financeiro e sucessório enquanto está tudo bem. Não espera acontecer algo para fazer, que foi como aconteceu com a minha amiga. E comece o quanto antes. Exato. Certo? Esse foi mais um Vox Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Nossos contatos estarão aqui embaixo. Por favor, dê um like, clique no sino e compartilhe. Obrigado e até a próxima.